3, 2, 1. Olá, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma Palavra de Deus aqui no nosso canal Congregação Cristã Remanescente. Se você gosta de ouvir a Palavra de Deus, se você ama ouvir esta poderosa palavra, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que nos dá ânimo, discernimento e ousadia, você está no lugar certo. Todos os dias nós estamos trazendo uma palavra, a palavra de Deus poderosa, ao seu coração, ao seu dia, à sua vida, às 6 horas da manhã e também às 18 horas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixe o seu joinha para que o YouTube, esta plataforma, venha identificar que este é um conteúdo relevante e assim você nos ajude a estar semeando a palavra de Deus, ou seja, levando a palavra de Deus. Eu agradeço desde já a todos os inscritos do nosso canal. Eu agradeço a você que tira um pouco do seu tempo, do seu dia, para estar aqui conosco, aprendendo a palavra de Deus. Amém? E antes de eu estar trazendo a palavra ao seu coração, eu quero estar primeiramente orando pela sua vida. Amém? Senhor meu Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de estar aqui, Senhor, todos os dias, para estar trazendo a sua palavra. Que o Senhor venha nos dar ânimo, discernimento, coragem e ousadia. Que o Senhor venha nos dar força, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, não falar o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos e necessitamos ouvir neste dia de hoje. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós venhamos entender e compreender a sua poderosa palavra nesse dia de hoje. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus é a palavra a qual eu venho estar trazendo neste dia de hoje, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Amém? Livro de João, Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 4 em diante, amém? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com estava cingido. Aproximando-se Pedro, Simão, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendeis depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, neste dia de hoje. A palavra de Deus, ela nos relata que certa feita
feita, Jesus Cristo, junto aos seus discípulos, na mesa ao cear, Jesus pegou uma bacia, encheu de água, se enrolou com uma toalha e ali começou a lavar os pés dos discípulos. A palavra de Deus, ela nos diz que Pedro, Simão, ele disse: Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. Mas o Senhor Jesus disse a Simão Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não terás parte comigo. Ou seja, não terá comunhão com o Senhor. E o Senhor nosso Deus, ele nos deixou um grande exemplo através do seu Filho Jesus, a qual era o próprio Deus, que deixando a sua glória, se fez carne, nascendo de uma mulher, uma virgem. Ele veio para nos mostrar e nos deixar o exemplo, a qual este grande exemplo, a qual Jesus nos deixou, ele sendo o próprio Deus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele lavou os pés dos discípulos. Ou seja, Pedro não queria que lavasse os pés dele, porque ele que tinha de ter os pés lavados. Jesus, a qual era o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, ele que tinha que ter os pés lavados, mas ele nos deixou um grande exemplo de humildade e nos mostrou que nós não viemos para ser servidos, e sim para servir uns aos outros. E assim, Jesus, nosso Senhor, ele lavou os pés de todos os discípulos, nos mostrando que nós, não importando a nossa classe social, a nossa cor, a nossa condição financeira, nós devemos servir uns aos outros. E a palavra de Deus, ela nos relata no versículo 8 do capítulo 13 do Evangelho de João: disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não lava somente os pés, mas sim as mãos e também a cabeça. Ou seja, Pedro reconheceu que ele deveria ser lavado e remido, porque ele não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Mas assim Jesus disse: não entenderes hoje, mas depois entenderás. Este exemplo a qual Jesus nos deixou, que nós devemos servir os nossos irmãos, porque Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele serviu. E a palavra de Deus, ela nos diz no versículo 14: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Ou seja, nós devemos servir um ao outro, porque vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais também.
Ou seja, nós temos que fazer o que Jesus tem nos ensinado. Nós temos que servir e não ser servidos. A palavra de Deus nos diz no versículo 20 mais abaixo: em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, nós devemos receber a todos aqueles a qual o Senhor tem nos enviado, porque assim nós receberemos o Senhor. E no versículo 34, a palavra do Senhor nos diz: Jesus, novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, nós devemos amar o nosso próximo. Mesmo se essa pessoa tenha magoado o nosso coração, mesmo se essa pessoa tenha entristecido nós outra hora, nós devemos amar o nosso próximo. Este é o exemplo a qual Jesus nos ensinou, que nós devemos servir, não ser servidos. Assim como a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aquele que se humilha, aquele que assim se humilha diante de Deus, ele será exaltado. Mas aquele que é soberbo, aquele que diz: eu não preciso de ninguém, até mesmo diz que não precisa de Deus, hoje tem que entender que precisa sim de Deus, porque hoje está de pé porque Deus o levantou. Se tem saúde, foi Deus que concedeu. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu espero que esta palavra ela tenha falado poderosamente ao teu coração. Eu agradeço a você que esteve até aqui conosco no final deste vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês que tiram um pouco do seu minuto, do seu tempo, do seu dia para estar aqui conosco, aprendendo a palavra de Deus, porque eu estou aqui também para aprender. Assim como eu levo a palavra, ela serve primeiro para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor, que Deus abençoe a cada um dos inscritos do nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixe o seu joinha. Se você gostou desta palavra, deixe aí embaixo nos comentários. A partir de hoje eu vou buscar a servir e não ser servido. Amém? Que Deus abençoe a cada um inscrito. Que Deus abençoe os familiares de cada um em nome de Jesus. A graça e a paz. Até o final, até o próximo vídeo, amém? Que Deus abençoe a cada um.